Bom dia! Bom dia! Nessa edição nós vamos falar sobre um assunto que está afetando o mundo todo, a crise europeia ou a crise do euro. Veja agora matérias que falam a respeito desse assunto. E agora, com o repórter Murilo, nós vamos saber um pouquinho mais sobre o que é o quadro geral da crise europeia. Bom dia! Irei falar sobre a crise monetária na Europa. Tudo começou nos Estados Unidos com a mudança na economia, fazendo com que os americanos não conseguissem pagar as dívidas. Isso foi para os outros bancos que decidiram não transferir dinheiro um para o outro. E assim causou muitos problemas em vários países na Europa, como tem a Irlanda, que foi um dos países mais prejudicados. E com isso também fez com que os países aumentassem sua produção, mas a própria população não consumiu nada, prejudicando ainda mais. E agora, com o repórter Danilo, vamos saber mais sobre o melhor país da crise e o pior país da crise. A crise europeia está muito ruim, mas muitos países não estão tão ruins, como por exemplo a Alemanha, que tem o índice de desemprego menor de toda a Europa, somente 6,4% em maio de 2015. Mesmo na crise, ela consegue crescer, reduzir suas dívidas internas e externas e também consegue criar mais trabalhos para a população. Por um lado, ela trabalha como uma competição capitalista, mas por outro, ela cria movimentos sociais para ajudar a população. Já na Grécia, é completamente o oposto. O índice de desemprego é um dos maiores da Europa, com 1,38 milhões de pessoas desempregadas, e este número só aumenta. A crise na Grécia chegou a este ponto quando ela fez uma dívida de 110 bilhões de euros em 2010 pelo Banco Central Europeu. E o povo não está ajudando muito, como por exemplo, déficits públicos, desemprego, como já citado, pobreza, queda de produtividade só aumentam a dívida. E agora, com o repórter Leonardo, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a situação da imigração para a Europa. A União Europeia ela lançou um projeto contra o tráfico de imigrantes no Mar Mediterrâneo, com o objetivo de capturar e destruir as embarcações que carregam tráfico legal de imigrantes. E nisso eles levam os navios e aviões militares também. E também com relação aos negros, eles são tratados como imigrantes escravos na grande parte, em uma parte da Europa, e mais centralizado, de uma forma mais forte, digamos assim, na Itália. A Itália, ela, digamos que está querendo voltar ao passado, ou seja, ela está repatriando a escravidão, fazendo com que os imigrantes de lá, principalmente os negros, quando chegam lá, sejam tratados como escravos, e eles querem começar a partir de lá e estão querendo levar isso para toda a Europa. E parece que a Itália já começou com esse tipo de projeto. Então, mais tarde, mais para frente, eles vão querer levar isso para a Europa. E agora, com o repórter Gabriel Alves, vamos saber mais sobre as PIGs. Bom dia, vamos falar um pouco mais sobre a União Europeia. A Alemanha continua sobre uma forte liderança na base da economia europeia e tem países que estão em déficit, ou seja, eles estão com uma dívida maior do que a economia deles. Bem, os países denominados PIGs são Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. São denominados PIGs pela abreviatura do nome deles e o significado de PIGs em inglês é porcos. Porém, porcos é sujo, então eles sujaram o nome deles com a alta dívidas que eles têm. Agora vamos ver uma coletânea de vídeos para melhor conhecimento da matéria em si. Esse lugar é uma das primeiras paradas no caminho de um sonho de muitos africanos. A antiga cidade de Agadez, no Níger, uma entrada para o deserto do Saara e o começo da jornada rumo à Europa para muitos imigrantes. Mas a região se parece mais com um pesadelo cheia de contrabandistas e prostitutas. Isso não é nada do que Vivian esperava quando deixou a Nigéria. Seu sonho era virar enfermeira na Europa,
Ao invés disso, acabou prostituindo-se para sobreviver aqui. Estas pessoas viajaram para poder um dia enviar dinheiro para os seus familiares. Hoje eles estão na fila para fazer o contrário, sacar recursos de seus parentes na tentativa de seguir caminho. Mas existe dinheiro a ser ganho com imigração. Este homem é pago para ajudar cerca de 300 pessoas a seguir viagem por mês. Ele conta que cobra $500 do Níger até a Líbia. Mas é preciso ter outros $300 para subornar todos os policiais no caminho. Os que tomam dinheiro emprestado acabam tendo que pagar o dobro depois. O sol é um inimigo inclemente. Chegar até a Líbia é um desafio que poucos aguentam. Os relatos dos imigrantes são pavorosos. Muitos acabam presos e torturados na cadeia. Eventualmente são deportados. Mas os altos riscos continuam sendo encarados por milhares de africanos, que ainda preferem isso tudo a voltar para casa e viver na miséria, sem empregos, sem perspectivas. Após uma terrível jornada da Líbia pelo mar Mediterrâneo, migrantes que chegaram à costa da Sicília na semana passada prestaram depoimentos sobre suas experiências na viagem, que resultou na morte de até 180 deles. On this boat there were initially 750 people, but when they arrived in Italy there were just 569. These African migrants told me that they were obliged to get in the hold of the boat, even if he didn't want to. Once you've paid, you can't go back, so they told me. It means that they were forced by smugglers with knives, and they were beaten by smugglers, and they were cut. I saw their cuts on their body. Many of the migrants, they were stabbed, they were kicked. Some of them were thrown at sea during these kind of battles of survivals. Other migrants died because they were asphyxiated. And when the rescuers arrived, some other migrants fell at sea during the rescue operations. Apenas com essa viagem, os contrabandistas haviam arrecadado cerca de €500 milhão, cobrando €700 para cada passageiro africano e quase o dobro para os provenientes da Síria. These are really painful stories because these are really young people that actually didn't expect themselves to find themselves in this terrible situation. One guy was crying and he told me that it was like being in a movie. He couldn't imagine see himself in such a terrible situation with all this pain, all this blood and these deaths. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio. Agora, na Europa, uma greve geral na Grécia acabou explodindo em violência. O país sofre muito com uma crise econômica profunda. As repercussões sociais na Grécia costumam ser explosivas. E já começaram. Ontem, na greve geral contra o pacote do governo, manifestantes enfrentaram a polícia, jogaram pedras em lojas e distribuíram panfletos declarando guerra ao Estado e aos bancos. Nos últimos 10 anos, o governo fez empréstimos e gastou pesadamente. Quando estourou a crise financeira mundial, a Grécia se viu em péssima situação. Agora, em 3 anos, terá que reduzir o seu déficit de 13% para 3%. O governo vai tomar medidas amargas, aumentar impostos, congelar salários, elevar a idade mínima para a aposentadoria. As dívidas do país superam os 300 bilhões de euros, 120% do produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido no país. Outras 4 nações completam a lista das mais endividadas: Portugal, Itália e Espanha. Juntas com a Grécia formam os PIGs, uma sigla em língua inglesa que também significa porcos, nome ofensivo que já gerou polêmica. Na maior crise da história do euro, a Grécia ameaça também a economia europeia. Esta crise demonstra que o euro não é suficiente para salvar os países do bloco da falência. E isso é muito grave, diz o economista Alfonso Gianni.
Se a Grécia falir, poderá contagiar seriamente a Europa, não só porque ela deve aos bancos da região, mas é a unidade da zona euro que está em jogo. Os europeus estão dispostos a impedir a bancarrota do país onde nasceu a civilização ocidental, mas esperam os resultados das medidas do governo. A Irlanda também faz parte desse grupo, desse PIGS. Então, podemos concluir que países que já receberam em algum momento muito da ajuda financeira dos países membros e do FMI ainda não escaparam de declarar falência e dependem da ajuda de terceiros, e resta somente esperar e torcer para poder refinanciar suas dívidas. Mesmo tendo a Alemanha como símbolo econômico sendo seguida pela França, os países em crise não podem depender somente da ajuda político-financeira das potências e de empréstimos. Já foram efetuadas mudanças de poder e reformas agrárias nos países mais prejudicados, como Grécia e Portugal, sem resultados momentaneamente favoráveis. Muitas empresas tentam se manter no mercado, mesmo que seus consumidores estejam caindo e suas ações estejam correndo risco devido à região em que elas estão localizadas. Somente jovens, sem perspectiva de um emprego estável e uma aposentadoria confortável, muitos estão recorrendo atualmente ao suicídio. Uma tentativa dos governos para escapar deste problema seria se submeter a uma situação parecida com a que os Estados Unidos se submeteram na crise de 29. Recorrer a obras públicas para manter a classe operária trabalhando e reduzir o valor pago nas aposentadorias, e renegociar os impostos pagos pelas empresas privadas. Mas, como convencer uma sociedade majoritariamente diplomada no curso superior a se submeter à mão de obra? Informando, através de programas de conscientização pública, a necessidade desse tipo de trabalho e os benefícios que ele traria a longo prazo, e aumentando o número de vagas. Infelizmente, tal solução só ocorreria em uma sociedade utópica, pois, uma vez que se atingiu uma classe alta, não há desejo de vivenciar uma classe mais baixa.